que a maioria das pessoas tem muita informação e pouca decisão, vivem completamente perdidas. Eu falo que numa era de IA, se você não se posicionar, você vai afundar, porque é muita informação e pouca direção. Começando agora o primeiro episódio do podcast Dinheiro na Mesa, e nesse programa a gente vai investigar negócios que funcionam com pessoas que ajudam outras pessoas a resolverem problemas e a alcançarem resultados, mas que estão deixando dinheiro na mesa. E o problema de deixar dinheiro na mesa é que muitas pessoas ficam também sem resultado. Então a gente vai trabalhar principalmente essa dicotomia aí entre dinheiro e ajudar pessoas, porque uma coisa está completamente ligada com a outra, e às vezes a gente tem crenças ou a gente acredita em coisas, ou a gente foi programado para acreditar que quando você cobra mais, você está explorando as pessoas, e na verdade você tem público que em vários gradientes, né? Então você tem públicos de vários gradientes que vão pagar mais, que vão pagar médio, que vão pagar menos. Às vezes uma pessoa não compra de você porque o seu valor é baixo demais e ela se valoriza mais do que o que você está vendendo. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está cobrando mais barato e você está deixando de vender para pessoas que querem mais do que você tem para entregar. Então dinheiro na mesa significa você encontrar os lugares aonde você não está enxergando que você está deixando de ajudar pessoas, resolver problemas, alcançar resultados, e você também está deixando de ganhar. Esse dinheiro está ficando aqui, ó, na mesa. E qualquer um que passar e estiver atento, pega. Então é melhor que esteja no seu bolso. Claro, com responsabilidade para você ajudar as pessoas de verdade. E eu tô aqui nesse primeiro programa estreando com Priscila. Muito obrigado, querida. Conhecida como filha de Eva, né? Filhas de Eva. Seu Instagram, prazer, muito bom a gente estar aqui junto. Gratidão, Vitor, gratidão, convite, parabéns pelo trabalho, né? Eu estava ali olhando justamente a logo, Dinheiro na Mesa, negócios reais, conversas profundas, né? Que alavancam e que escalam, e parabéns mesmo, muito interessante. E a Priscila, vou deixar você se apresentar, principalmente na minha primeira pergunta, mas você hoje não, né? Você é publicitária, sim, é mentora internacional de inteligência emocional, sim, e também visagista, né, Priscila? Sim, sim. Muito bom. Você ajuda pessoas, principalmente mulheres, né, sim, a conseguirem se posicionar, prosperar, exatamente, ganhar dinheiro, inclusive. Sim. E também se relacionarem bem nos relacionamentos. Sim, sim, exatamente. Escreveu muito bem aí nessa parte profissional. E mais uma vez, obrigado o convite, a confiança para a gente compartilhar aí o melhor para que abençoe mesmo as pessoas, né? É isso aí. E nesse universo aí de internet ou mentorias, na verdade, tudo isso se tornou uma novidade e é um canal, né? Porque quando você vai me apresentar, até se você falar assim, Priscila, quem você é? Quem eu sou filha do rei, amada, filhinha do papai, ousada e posicionada. Inclusive, eu só falo que é altamente posicionado quem é altamente amado. Então, todo o espírito de ousadia que as mulheres veem em mim e querem ter, ele vem do amor que eu sei que Deus tem por mim. Então, é isso que eu quero saber. A primeira pergunta, na verdade, é você me explicar o que você faz e para quem. Então, imagina que eu sou um cliente potencial seu. Sim. E eu quero que você me explique em menos de um minuto o que você faz e para quem. Você já pensou a diferença na sua vida que teria se você tivesse clareza de como se posicionar? E o que é se posicionar? É saber o que você quer nos negócios, na vida pessoal, profissional. Você sabia que a forma como você se comunica, uma comunicação assertiva, magnética, ela vende para você sem vender? E que uma imagem que realmente está alinhada e que ela te posiciona no meio dessa confusão que a gente vive, ela te diferencia? Não é sobre estar montado, é sobre diferenciação. Cada um com uma imagem alinhada. Então, quando você posiciona a sua imagem, o seu posicionamento e a sua comunicação, você consegue atrair melhores clientes, negócios e melhores relacionamentos, seja ele de amizade. Porque quantas vezes nós mesmos nos prejudicamos? Seja com uma comunicação errada, falando de mais ou de menos, falando baixo ou alto. Quantas vezes a gente se prejudica não tendo uma noção do ambiente, de como se posicionar com a imagem, e posicionamento principalmente tem a ver com seus princípios e valores negociáveis, com uma personalidade magnética, com um estado de presença, que é algo muito raro nessa geração. Já viu aquela pessoa que entra no ambiente e parece que ela puxa os olhares para ela? Não é sobre ser a mais chamativa, mas porque ela tem o que chamam de aura ou energia, mas tem a ver com a clareza de quem ela é. De ela estar com um estado de presente. Eu estou aqui presente. Então. Muito. E valor próprio.
Ótimo. Clareza de identidade, autoestima e autoimagem, que são coisas diferentes. Autoimagem é o que eu penso ao meu respeito. É a clareza de quem eu sou. Então, para mim, eu sempre falo, né, Vitor, para mim só é altamente posicionado quem é altamente amado. E esse amor, principalmente, que vem do pai. Então, é só quem tem clareza de identidade, por isso carrega mais maturidade, porque carrega responsabilidade. E essa responsabilidade e maturidade trazem autoridade. Então, uma pessoa posicionada, sem abrir a boca, transmite autoridade. Legal. E você faz isso como? Através de... Aí eu gosto muito do empírico, mas eu sei que tem gente que precisa de ferramentas mais sólidas. E empírico é porque eu sou estilo águia e leoa. Eu coloco a pessoa para voar. Então, a gente vai treinando comunicação, a gente treina mentalidade, a gente treina, de fato, tomada de decisões. Eu treino a pessoa a ter clareza, porque, por exemplo, eu tenho certeza que separar a maior parte das pessoas hoje e você perguntar quais são os seus princípios e valores negociáveis. Ela não sabe dizer. Tá. Por que tem tantos problemas nos negócios ou nos relacionamentos? A pessoa não sabe pôr limites empáticos. Tá. Ela sofre, aí o adulto às vezes está lá já quase entrando na vida adulta, velha, para saber dizer um não. Não sabe dizer um não. Para a pessoa aprender a diferença entre ser bom e ser bobo, ela levou 45, 50 anos. Legal. E aquilo ali, às vezes, destruiu um negócio, um relacionamento, ou a mulher perdeu o seu alto valor porque não soube pôr um limite, achando que era demais. Sendo que, na verdade, quando ela põe aquele limite, ou é uma pessoa de alto valor que sobe com ela num relacionamento, ou num negócio. Por exemplo, eu sempre falo, para mim não existe mentira. E eu posso te dizer, num negócio, por exemplo, quando uma pessoa muda de palavra com você, se você faz um combinado comigo e muda de palavra, isso é verdade ou mentira? Se ela não te avisa e não faz um recombinado, ela tá fazendo uma mentira. Não, ela só chega mudando de palavra. Aí ela tá desonrando a palavra. Você acha que se você seguir nesse negócio vai dar certo ou errado? Dá certo. Então eu digo porque às vezes eu levei anos ou outras pessoas, você acaba cedendo nas pequenas coisas, do tipo assim, não, mas às vezes ele confundiu, não, mas aqui não sei o quê. Então essas pequenas concessões que muitas vezes nos ensinam que é rigidez, na verdade ela tem a ver com limites empáticos, ela tem a ver com respeito próprio. E esse respeito próprio, por exemplo, o posicionamento te faz faturar mais. Sim. Quando você fala aí dos negócios, eu achei muito bacana na hora que você estava apresentando, e eu acredito que ainda vai chegar nisso, justamente da questão dos tickets, ou de acreditar em você, ou de achar que você tá cobrando caro e as pessoas estão passando fome. Nós vamos chegar nisso, que eu só tenho como ajudar as pessoas de outros países e outros lugares se eu tiver uma transferência de recursos. Então, o limite do que você vai vender está no seu limite da mente. Então, eu trabalho esse limite da mente, que é refletido o quê? Na imagem, na comunicação. E o que é o posicionamento? É colocar em posição. Legal. Posicionamento é colocar em posição. Então, por exemplo, eu treino ou trabalho comportamento, imagem, comunicação, e aí a mentalidade para que o meu cliente seja você, Priscila, eu quero atingir tal público. Tá. Então, eu vou te colocar em posição como o melhor na cabeça do cliente, como único, como exclusivo, como high ticket. Eu vou trabalhar a posição que você quer na cabeça do seu cliente. Muito bom. Assim como colocar em posição no relacionamento ou identidade. Então, a gente coloca em posição. E você falou que teve time comercial, né? Na época que você teve time comercial, quem tocava isso? Eram os coprodutores ou era você? E o que você vendia nessa época? Era um produto só? Era uma mentoria individual? Ou era mentoria em grupo? Quando eu trouxe o time comercial, eu estava gerindo. E aí isso foi o desgaste. Porque quando eu fazia com o coprodutor, eu falava para ele, vamos dar um exemplo, Vitor, grandes pessoas do mercado me indicaram lá os júniors deles, e aí quando o cara vinha, eu falava assim, olha, a primeira coisa, coloca uns 2 closers CL na época que não tinha IA, porque meu perfil era estourado, o meu direct não parava noite e dia. Então, o que tem de lead que morreu, virou um cemitério de lead aquele meu Instagram. Por quê? Porque era gente noite e dia, eu gerava muita demanda e não tinha. E os caras não ouviam, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aquilo. Então, por exemplo, quando ia com eles não colocavam logo um time comercial para o quê? Ficar noite e dia ali atendendo o que sobrava de uma automação, de uma coisa, porque era muita gente no direct. Eu que estou sempre ali, né? Eu fiz aquilo ali tudo orgânico. E aí, quando eu trouxe o time comercial, eu que estava, vamos dizer, contratei as pessoas e eu estava gerindo eles. Então, isso me gerava muito desgaste, justamente porque, assim, o meu perfil não gosta de ficar repetindo muitas coisas. Então, fala uma vez, pegou, tchau. Não. Então, tinha que ficar repetindo, cobrando. E aí, nessa época, a ideia era vender o visagismo, que era um visagismo de 15, de 20, que são mais high tickets, que era essa entrega individual, mas também todo mundo que não subisse ir para uma comunidade, né? Ir ali para... Então, nessa época que eu trouxe eles, era um foco em visagismo e evento mais high ticket. E aí todo mundo depois ia para o downsell, quem não subisse, né? Quem não entrasse. Legal. Eu acho que eu tenho um veredito aqui para você.
Que rufem os tambores. Primeiro ponto que eu queria que você refletisse. Você está se posicionando como high ticket, mas você quer pegar a esteira inteira. E eu acho que isso está trazendo uma dor muito profunda para você, porque você não sabe aonde você se posiciona. Por mais que você trabalhe com posicionamento e imagem, e isso está muito claro e você sabe ajudar as pessoas com isso, eu acho que o seu posicionamento no digital ele está querendo ser muito amplo. E não tem necessidade. Não, na verdade eu comecei a vender high ticket porque era mais fácil para mim do que fazer no volume, né? Não sou eu que quero pegar a esteira inteira. É que agora os caras chegaram com essa história de VSL. Ah, você não tem um quiz, você não tem uma VSL. Eu sempre vendi high ticket que era mais fácil. Tá. Porém, hoje, se você for ver o estilo de vida que eu quero ter, lógico que eu quero construir educação, uma escola, um negócio, mas eu também quero poder ter a liberdade de falar assim, ó, vou pra Europa passar 3 meses e fico lá. Então, quando você tem uma comunidade, quando você tem uma VSL, você consegue ter essa liberdade que eu vou gravar em qualquer lugar. É só ter responsabilidade, horário, seja criativo, aula, live, nada disso interfere. Então, assim, eu gosto de servir, transformar e vender o high ticket, porém ele também tem essa questão presa da entrega. Então, quando eu falo dos high tickets, eu sempre vendi mais fácil. Por exemplo, eu vendi uma palestra de 50 mil. É fácil? Eu vender aquilo é fácil. Mas esse volume você precisa de pessoas. Então, por essa falta de pessoas, eu ia pro high ticket. E não porque ele é ruim, eu acho muito bom. Eu tenho amigas, por exemplo, a Dani lá do Prosperous Club, maravilhosa, vende 300 pessoas de 230 mil. Então, eu gosto, mas você tem que ter pessoas para tocar aqui com você. Sim. Quando as pessoas chegaram com essa visão do VSL, porque não tem nem feito, quiz e tudo, não, Priscila, ó, isso vai te trazer uma leveza, uma escala, uma previsibilidade, uma recorrência e que não vai depender nem do seu conteúdo, da sua entrega, a gente vai fazer isso aqui acontecer e aí depois você continua como quiser, seja comunidade ou high ticket. Então, meio que eu tô parada assim, eu tô vendendo, mas eu não quero a esteira inteira, eu tô vendo o que é melhor pro estilo de vida que eu quero viver. Ah, legal, entendi. E uma pergunta, eu sei que você pegou um certo bode ali de mentoria em grupo, né? Mas porque você tinha que acabar fazendo tudo. Se você tivesse um volume bom e uma mentoria em grupo, high ticket, 30, 40, 50, 60 mil, onde você pudesse dar 1 ou 2 aulas por semana, qualquer lugar do mundo, sem muito estresse, e você tivesse essa liberdade e até também, talvez, outros professores que dariam aula no seu lugar quando você está indisponível. Sim. Isso agrada ou não? Você queria uma coisa totalmente automática, onde sua presença não... Sim, não, me agrada muito. Eu gosto de dar aula, eu gosto de transformar pessoas. Eu acho que o meu bode dor é o backstage, né? Sim, sim. Por isso que eu tô perguntando, porque você tá querendo sair do high ticket, não sair, né? Você eu não quero tocar a operação. Você tá querendo sair do high ticket para ir para uma VSL, tá? Sim. E o seu público não é de VSL. Seu público é de high ticket, porque é o que você vende. Então você até poderia ter uma VSL para captar algumas pessoas ali, você pesca em rede, aí você vai lá e escolhe o melhor, você tira o salmão do meio de um monte de peixe que veio junto. É possível? É possível, mas você consegue às vezes fazer isso também com low ticket. Então, tanto faz, na verdade, a estratégia que você vai utilizar. O low ticket até você pega mais volume e você consegue pescar mais em balde, tá? O que eu vejo é que hoje os seus high tickets eles são muito personalizados. E aí dependem muito de você ali com aquelas pessoas, atendendo individualmente. E isso acaba travando a sua agenda. Sim, sim. Né? Então o que eu estou pensando é a gente construir um negócio onde você mantém o seu posicionamento, que é high ticket, é onde as pessoas mais te compram. Você faz uma das coisas mais difíceis, que é conseguir cobrar de 30 a 250 mil. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Elas querem começar, o que você falou, com um low ticketzinho, querem começar com uma VSL. Por quê? Porque elas não se valorizam o suficiente para cobrar ali um ticket mais alto. Não, eu lembro, inclusive, Vitor, só para você ver que loucura, quando eu tinha juntado há um bom, tipo, acho que uns 4 anos atrás, com os rapazes que iam fazer coprodução, eles queriam vender a comunidade a R$29,90. Eu não tinha toda essa mentalidade ainda do digital e foi a primeira vez que eu fiz meu high ticket, porque eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim, era final de ano,
Todo mundo me zombando. Eu cortei o negócio com eles e fiz o Filhas de Eva Academy, que era formar novas mentoras de mulheres. 15 mil, 3 dias comigo, presencial. Eu tinha 2.000 seguidores. Eu trouxe 15 mulheres do Brasil inteiro no meu salão de festas, high ticket, e entreguei para elas e elas saíram felizes da vida. Então, enquanto o povo queria vender a comunidade de R$29,90, que eu não tenho nada contra, eles não acreditavam, eu fui lá sozinha e fiz a primeira vez meus 150 mil, né? 150 não, fiz mais, né? 15 mil. Então, assim, foi a primeira vez, né? Quando eu fui fazendo meus primeiros high tickets ali, por exemplo, meu primeiro mentorado high ticket foi o Euriller, né, do mercado. Quando ele foi fazer aquele lançamento do Tigre Branco, eu vendi uma mentoria de 50 mil para ele. Ele pagou 25 à vista e 25 no final. E ninguém acreditava. Ai, não, mas é muito. Ah, mas o pessoal é igual assim, agora, nessa geração. Ah, mas o pessoal tá passando... Gente, são bolhas. Tem bolhas. Tem realidades, tem necessidades. E claro que hoje o que as pessoas vendem, como eu disse, eu não tenho problema com nenhum ticket, desde que você tenha estratégia. Então, por exemplo, vamos fazer igual o Cariani, 13 milhões. Então, me solta aqui na internet que eu também vou pro YouTube, Spotify, eu tenho esse desejo. E as pessoas vendem muito o low ticket como uma leveza. Eu não sei se está certo ou errado, não, Priscila, porque é muito mais leve, você vai tirar 800k, 1, 2, 3 milhões aí, fazendo VSL, criativo e tudo, e não vai depender do seu conteúdo, da sua entrega direta e etc. Então, como eles trazem essa questão da leveza, né? Eu acho que muitas pessoas também têm pensado nisso, ou mulheres, né? Pelo menos, assim. Aí eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, né? O que eu vejo que seria algo que cabe com você... É simples de executar, vai te dar pouco trabalho e vai te aumentar a liberdade. Você focar em 3 pontos principais. Lista, comercial, mentoria em grupo. Isso tem que ser processual, tá? Lista, comercial, mentoria em grupo. Lista, no seu orgânico mesmo, stories, reels, carrossel, você colocar iscas onde a pessoa, ela... tem ali um diagnóstico, tem um e-book, alguma coisa assim, que ela recebe algo, ela se inscreve numa lista sua, tá? Porque você é muito boa de movimento. Então, se essa pessoa estiver inscrita numa lista sua, a hora que você lançar um movimento, ela vai criar uma euforia ali e gera até duas coisas, né? Um é uma escassez, porque você vai abrir esses movimentos eventualmente. E o segundo é um FOMO, que é aquele medo de perder aquela oportunidade, tá? Então, pensando nisso, eu focaria em lista, iscas orgânicas no seu perfil e, ao mesmo tempo, você fazer um low ticket com tráfego pago, onde a ideia desse low ticket é se pagar. Você não tem que lucrar com ele, você tem que gerar lista e ele tem que se pagar, ele não pode dar prejuízo. E dependendo do resultado que ele der, você pode até tomar prejuízo para aumentar e escalar ele no máximo para subir no seu funil. Tá? Então, se ele estiver dando negativo, prejuízo, e essas pessoas estiverem ascendendo no seu funil, maravilha. Mas eu começaria com ele ali meio que empatando, só para você ir vendo a qualidade dos leads. Isso sobe para um comercial, que não precisa começar com um time. Uma pessoa, uma só, dedicada, que é uma pessoa que você consegue conversar bem, que ela vai lá e faz o comercial, e ela conversa, ela pergunta pra você, na hora que ela precisa fazer um fechamento, ela fala assim, Priscila, entra na call agora que eu tô com um fechamento aqui, você consegue? Consigo, entra aí que vamos fechar. Ou então ela vai e faz ali a venda, a pessoa fala, ai meu Deus, não sei, vou pensar, e ela vira e fala assim, o que você acha de marcar com a Priscila? A agenda dela é meio complicada, mas eu vou ver se ela consegue falar uma palavrinha com você de meia hora. Era eu que fazia os fechamentos. E aí ela vai lá e marca com você e você só entra para arrematar. Uma pessoa, tá? Então, lista gerando para uma pessoa. Essa uma pessoa entra em contato, faz a conexão ali com essa pessoa, faz a intenção de venda ou a venda em si. Obviamente que ela vai com a intenção de fechar, mas se não conseguiu, ela sobe para você. E você só entrega a mentoria em grupo. Só. Uma aula por semana. Mentoria em grupo. Ponto. É isso que você vai fazer. E aí, quando você tiver com energia sobrando e você não for viajar, ou você quiser fazer um levante de caixa, ou você quiser transbordar nas pessoas, você vai usar o seu movimento insight, que são esses eventos que você faz. Vamos se encontrar numa mansão e vamos fazer ali uma imersão de 3 dias das Filhas de Eva.
E aí você faz lá Mansão das Filhas de Eva ou Imersão das Filhas de Eva. Agora eu quero fazer... deu vontade de eu fazer um visagismo que eu tive uma ideia absurda. Você faz um movimento ali nessas pessoas todas aqui que você vai ter milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas ali de low ticket e você vai fazer um movimento onde você leva essas pessoas para fazer uma candidatura com você porque você só vai atender 3 de visagismo. Entendeu? Você gerar esse processo onde você tem o valor que você tem e você gera escassez para elas. Então você tem um processo simples onde você faz isca orgânica, low ticket pago, isso vem no tráfego, sobe para um comercial, uma pessoa de comercial, conversa direto com você, amiga, entendeu? Vocês vão falar o dia inteiro, mas amiga, e ela vai perguntar para você o que eu posso fazer, o que a gente pode criar aqui de bônus para eu conseguir aumentar os fechamentos e essa amizade mesmo. E essa pessoa do comercial, ela vai levar para mentoria em grupo e você só entrega a mentoria em grupo. O que você acha disso? Parece interessante. Interessante, não é? Ó, operação enxuta. Você não depende de um terceiro fazendo a coordenação de todo um time, tá? Essa operação enxuta, ela te entrega ali uma mentoria em grupo, você vai fazer algumas calls comerciais, pode colocar ali uma pessoa para gerir esse time. E o que eu faria também? Eu não pagaria valor fixo. Contrataria PJ com valor de hora trabalhada. E aí as pessoas elas vão ter que trabalhar para poder fazer com que as coisas aconteçam. E outra, eu traria pessoas para trabalhar com você que são suas fãs. Porque esse é o segredo da Pandora. A gente transforma pessoas em fãs e fãs em pessoas que vão ajudar outras pessoas. Sim. E hoje a gente tem um nível de fidelidade muito alto dentro da nossa equipe. Que legal. Então, às vezes, quando a gente passa por altos e baixos e todo mundo se espremendo, sangrando, todo mundo sangra junto, aí chega a equipe e fala assim, cara, a gente está trabalhando muito, está muito cansativo, então beleza, vamos amenizar. Então existe toda essa fluidez. Então, ó, a Pandora hoje ela tem 18 anos de empresa. Não, tô falando errado, desculpa. 18 anos eu tenho de empresário. A Pandora hoje ela tem 2011 a 2026, dá 15 anos, né? 15 anos de empresa. E eu acredito, óbvio, tiveram pessoas que saíram da Pandora para empresariar. E a gente incentiva isso. Então eu não considero isso como um pedido de demissão. Tá? O que eu considero um pedido de demissão? Não aguento mais, chega para mim ou estou mudando para uma outra empresa. E se a gente for pegar esse número de estou mudando para uma outra empresa ou chega, não quero mais, em 15 anos, mais ou menos, a gente tem umas 10 pessoas só que fizeram isso. E a gente já teve equipes de 20 pessoas, equipes de 30 pessoas, equipes de 50 pessoas, dependendo do período. Teve umas 10 pessoas que mudaram de empresa e eu acho que eu estou exagerando, tá? Eu acredito que são 5, mas eu não quero ser muito conservador para não parecer uma coisa de outro mundo. Sim. Tá? Por quê? Porque a cultura interna ela é muito mais facilmente criada se você trabalha com pessoas que são seus fãs. Então são pessoas Sim, que fato, vivem pelo que, movimento, verdade, pela causa. Até você falando, todas as melhores pessoas que trabalharam comigo eram filhas de Eva. Mesmo que elas não entendiam nada do digital. Legal. Do tipo, teve uma filha de Eva que, por exemplo, ela foi tão transformada e ela, na verdade, até ia atentar contra a própria vida, ela tinha perdido um filho e tudo, que ela trabalhou 1 ano de graça para mim. Ela Legal. quis. Olha só. Ela, então, assim, na época, Por né, lá voluntariado atrás... ali. Aprendeu a editar vídeo, Muito não sei o bom. quê. Então, assim, a maioria as que melhor trabalharam comigo são filhas de Eva. Tá. Mesmo que elas, às vezes, não entendiam muito bem de alguma coisa ou de outra, do digital, se virava, aprendia, não dava desculpa. Vou resolver aqui. Saía resolvendo. E eu liberava lá, falava, vai, faz. Eu gosto assim, eu prefiro que a pessoa volte com resultado do que com uma desculpa, né? Então, realmente, assim, é muito bom e sempre foi muito gostoso, como eu disse, mesmo que talvez elas não tivessem toda a visão ou formação ou senioridade do digital, mas o coração, a missão, a visão e aquela paixão comigo, com a mulherada, sempre fazia elas terem uma entrega muito melhor e muito maior do que os caras do digital, né? Muito bom. E por que eu estou te sugerindo isso? Primeiro porque você falou que estava com um problema de processo e pessoas. Porque se você for fazer coisa no Gestão. digital, esteira de produto, você vai ter que contratar muita gente, vai depender às vezes de coprodutor ou de um estrategista que seja o seu sócio para você começar a fazer o negócio acontecer e vai precisar de muitas pessoas. Então,
Por que eu desenhei essa estratégia para você? Você é uma pessoa que falou que tem... O gargalo principal é processo e pessoas. Então, se você for construir algo que vai ter uma esteira de produtos, né? Uma VSL ou um low ticket que leva para uma VSL, que leva para uma comunidade, que leva para um produto X, que leva para um produto Y, você vai ter que construir uma empresa muito grande, você vai depender e vai ficar na mão de ou um estrategista, e tudo bem se ele for um sócio alinhado com você, mas talvez essa pessoa não esteja disponível agora e talvez lá na frente esteja. Ou você vai depender de um coprodutor, que é o que você tem reclamado que não tem conseguido encontrar e acertar a mão. Se você faz uma estrutura com uma equipe enxuta, porque eu te falei, um comercial, para a gente fazer esse trabalho de iscas aqui, provavelmente você vai precisar de umas 2 ou 3 pessoas, uma equipe enxuta de 4 pessoas. Se você não quiser gerir elas diretamente, você pode contratar um gestor. Então a gente está falando de 4, 5 pessoas. E você tem uma máquina rodando com foco, porque você quer leveza e liberdade. E aí, na hora que você for fazer os seus movimentos, que você fala assim, agora eu quero transbordar, aí é o momento onde você pode contratar uma equipe terceirizada para fazer um evento para você, e você faz uma organização momentânea e pontual, que são esses picos de energia onde você simplesmente fala, agora eu vou abrir um pouco mão da minha leveza e liberdade, eu vou transbordar para essas pessoas, e você faz esses picos eventuais, que vai depender do quê? Da sua vontade, do quanto você quer ali, às vezes, levantar um caixa para fazer alguma coisa, do quanto você quer transbordar para as pessoas. Então vai depender do seu momento. E obviamente que as 3 coisas vão acontecer ao mesmo tempo, mas às vezes uma vai ser prioridade. Poxa, agora eu preciso de um levante de caixa, vou fazer um movimento. Poxa, eu tô aqui com uma ideia que eu quero transbordar, vou fazer um movimento. Meu, preciso fazer uma mentoria individual ou um visagismo porque eu tô sentindo falta. Você faz um movimento, tá? Então são movimentos pontuais, onde você tem liberdade e você sabe que você vai ficar naquele período um pouco mais presa e tá tudo bem, porque viajar ao mundo também cansa, né? Então, ficar só com liberdade, chega uma hora que você fala assim, meu, preciso transbordar, né? Então você tem o melhor dos 2 mundos. Você tem o transbordo e a intensidade e ao mesmo tempo você tem uma leveza onde com a mentoria em grupo, você pode estar lá em Paris, em Dubai, nos Estados Unidos e você fazer ali, você cumprir a sua mentoria em grupo ou naquele dia você trazer um convidado do mercado. Você fala assim, poxa, eu vou trazer aqui o Euriller agora, que ele foi o meu primeiro cliente, ele vai dar uma mentoria para vocês, e naquela semana você não aparece, entendeu? E aí você pode ter o grupo de WhatsApp, né, trabalhar ali com essas mulheres, dar um help, né, tá próxima delas, mas é algo que realmente vai transformar essas mulheres, vai te dar liberdade e numa operação enxuta, sem muita dor de cabeça e com leveza. Sim, legal, muito legal. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Legal. Nessa visão assim, tem que desenhar justamente essa gestão aí mais enxuta e justamente também uma pessoa de vendas que consiga, porque eu não tenho problema de fazer nenhum fechamento, mas quando você produz o conteúdo, entrega, ainda vende tudo, e eu já fiz isso, né? Já fiz muito, então realmente aí foi onde eu cheguei assim, tipo, no desânimo, né? Eu produzo conteúdo, fecho, então realmente você conseguindo poucas e boas pessoas com você, aí flui melhor, né? Essa é a ideia. Porque aí você tendo aqui nessa equipe que vai fazer essa parte de lista, que eu chamei, né? Chamei de lista comercial e mentoria, que é a entrega. Essa equipe de lista, você pode ter um editor de vídeo, você pode ter um designer que trabalha bem com IA, que também consegue fazer copy às vezes, né? Uma pessoa criativa, um criativo ali que faz copy, design, às vezes com IA. Sim. Um gestor de tráfego, e é o que você precisa. Sim. Tá? Aí você pode depois pensar talvez num social seller que fala com as pessoas do seu perfil também para nutrir o comercial, é mais uma pessoa só que está nutrindo o seu comercial. Então você tem lista ali sendo nutrida por iscas, por um low ticket e por um social seller, mandando tudo para uma pessoa do comercial que vai fazer só o agendamento e a marcação. Essa social seller já fala com todo mundo. E esse low ticket você sugere vender como? Pelo tráfego? Ou tráfego pelo conteúdo? E aí ele seria um aquecimento, na verdade, ou então seleção de lead? É isso aí. É um aquecimento, é um aumento de consciência do lead e um filtro sobre quem vai chegar para você no comercial. O comercial vai olhar, por exemplo, ali... Você acha que a pessoa sairia de um low, né, teria demanda para uma pessoa que sai de um de 9,7, de um 9,7 para ela ir para uma mentoria em grupo, por exemplo, de quanto? De 30? Ou de 15? Entende? Pode ser 460? Já ouviu falar num negócio chamado Clex Club?
Sim, Flávio amo Augusto. eles. Sou apaixonada, acho Eles vendem low maravilhoso. ticket de... Inclusive, eles estavam loucos para entrar no Flex Club, 69, atrás de mim. 97, 197 e sobe para 420, 430, 450. Que Então, low eles ticket entraram não em contato filtro. pelo perfil, eu nem sabia que Social eles tinham esses seller. low tickets, né? Entendeu? Se entra em contato pelo perfil, é social seller. Agora eles têm low tickets rodando também, pegando os perfis que eles querem. E aí eles pescam ali embalde nesse perfil e eles têm iscas também, né? É que eles são uma máquina hoje, né? Que é, é justamente o que você eu nem não sabia quer que agora. eles tinham low ticket rodando. Eu não sabia. Por isso que eu falei, sai ali de um low ticket baratinho e vai para 420. Eles sobem, né? O valor a cada 8 que eles fecham, Sim. eles geralmente sobem Sim, o valor. sim. Então, não sei hoje se está 420, 460, Sim. mas está nessa faixa aí. Sim, não é a última vez quando falaram comigo, mas no meu caso foi meio que por networking mesmo, Sim. por indicação. Tipo, chegaram em mim porque sabia que, né, que eu conheci o Joel, a Dani, e que eu tô nesse meio e tal, e foi muito legal. Inclusive, tava em 430 a última vez que falaram Legal, comigo. então é isso aí. 430, acho que talvez É deva por isso que eu não estar por sabia aí, que eles tinham produto low, né? Sim, Ou isca e eles tal. têm, eles têm. Então, o low ticket ele vai funcionar para levar para qualquer ticket, desde que o público seja adequado, você fizer um bom filtro ali e ele for para o seu comercial. E o seu comercial tiver sempre buscando se preparar para converter mais e para buscar mais formas de fazer com que aquele lead ele entenda o valor do que você está entregando e pague o preço que precisa ser pago. Sim. Fez sentido isso? Fez bastante sentido. Vamos desenhar os 3 primeiros passos? Pensativa e até, na verdade, refletindo assim, bom, mas eu também não vou muito nessa linha, que o pessoal tem falado muito ultimamente no mercado de mentorias, né? Falando assim, que tá muito queimado, que o pessoal não tá querendo fazer, por conta de coisas que aconteceram no mercado, você me entende que você tá aí também, mas eu também não acredito assim, porque não só por bolhas e pela quantidade de pessoas no mundo, mas que muitas pessoas estão buscando a transformação, seja cada uma na sua área, financeira, emocional, reposicionamento no mercado, quantas pessoas estão querendo vir pro digital, não importa quanto tempo, por exemplo, você está no digital, tem gente entrando no digital hoje, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, eu trabalhava com PNL. PNL virou carne de vaca e ninguém mais que... PNL virou meio piada. Aí veio coaching. Aí eu me tornei coach. Aí coach virou carne de vaca, virou não sei o quê. Aí eu virei mentor. Se mentor, eu vou virar tutor, professor, qualquer porcaria, entendeu? Tanto faz. O que importa é você transformar a vida das pessoas. Então, se mentoria em grupo não for um bom nome, você não precisa falar. Você vai falar, eu tenho um programa que vai te levar daqui pra cá. Como que funciona? Tem aulas à noite, onde eu vou te fazer isso, isso, isso. Aí você tem um programa assim, assim, assim. Chama de programa, chama de mastermind, chama do que você quiser, tanto faz. Então a palavra, se você vê que você está perdendo venda porque você está usando a palavra mentoria, ou se você não está conseguindo cliente. Eu estava vendo agora, o Jerônimo Telmi vende coaching ainda. E ele tá com sala cheia. Entendeu? Que bacana. E todo mundo fala, o coach acabou. Não acabou. Você tem o Jerônimo Telmi ali. O E Paulo ele Vieira, é das antigas, por mais que ele tenha o método dele, que é famoso pelo nome e tudo, ele ainda fala sobre coaching. Então você tem ainda o mercado de coach. Você vai ter um mercado de mentoria ainda grande, rodando. Porque tem muita gente que não sabe do bafafazinho que deu por causa daquela mentora X que falou com aquela pessoa Y. Então... Você vai ter que sentir. Mentoria travou, muda o nome. Justamente um clube, né? E como você falou, justamente faz total sentido. Clube eu gosto muito charmoso. Edens Club. Eu criei o Edens Club. Então, esse negócio de clube... Gostei demais. Edens Club, Edens Club. Então, clube de posicionamento, imagem e comportamento. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Você tinha falado, qual era o nome que você tinha falado? Eu falei clube, eu tinha falado mentoria, mas Edens Club. Não, aí você falou o outro nome, você tinha falado um programa, né? Você falou um programa, né? Assim, eu tenho um programa, ele é um pouco mais estável, é para quem é mais analítico. O clube já é mais social, sofisticado, pertencimento, mas tem a entrega, né? Então, realmente, faz sentido. Porque eu concordo super que tem muito mercado. O que é o Edens Club? É um programa que te leva daqui até lá, você vai fazer isso. O programa é fácil de você explicar de uma maneira genérica, né? Você não precisa falar, é uma mentoria que... É um programa. É um programa que te leva... E programa nunca vai... cair em carne de vaca, né? Porque é uma palavra aberta que muita gente usa. Então, Edens Club é um programa tal. É um clube tal. Sim, faz sentido. Fez sentido isso? Sim. Vamos desenhar os 3 primeiros passos?
que seriam esses passos, hein? Tô Muito vendo esse bom. caderno aí, hein? Tô de olho nesse caderno aí. O caderninho é poderoso, ele traz tô vários vendo. insights aqui. Então vamos lá, ó. Os 3 primeiros passos. Então, ó, primeira coisa. E quando você chega, por exemplo, nessa ideia, nessa análise da mentoria em grupo para mim aí, seja não sei qual ticket, etc, que você pensou, eu digo assim, a gente teve uma conversa aqui por um período, você me conhece um pouco, mas você não acha, será que eu não fiquei assim desperdiçada com muitas pessoas de ticket menor? Claro, você tem mais experiência no mercado que eu, falando na parte de vendas, né? Até do backstage, de tudo. Então, eu já vendi um pouco ali de tudo, vendi bem, já faturei bem, mas não dei essa, como eu disse, essa escala, recorrência e previsibilidade. E aí, como eu gerei tudo isso orgânico, óbvio, a gente não vive de passado, então agora tem que ir para um próximo nível. Se eu vou expandir, inclusive, eu estou pensando em ir para o YouTube, Spotify, ou então, né, porque as pessoas gostavam muito dos cortes de podcast. Só que eu pensei, ao invés de eu ficar só indo em podcast, eu posso fazer o meu aqui, né? Não, e nem só, não, no meu caso, não sei o que você acha, mas eu gosto muito de mulheres que eu consumo, seja Joyce Meyer, Fabi Sawaia, que elas mesmas estão falando no podcast delas. Elas têm ali o formato podcast, mas elas estão entregando. E eu amo, né, tá ouvindo essas mulheres. Eu falei, eu vou fazer o meu nesse estilo aí, né, o Evascast, né, para fazer toda essa entrega ali, porque eu gosto também de mais conteúdo, mais profundidade, e ao mesmo tempo isso também poderia ser o CAC, né, mais CAC, aí, mais canais de aquisição, mais contato com o público. Podcast é ótimo para você, porque você se posiciona bem. O Klex Club tem um podcast. Tô pegando ele de exemplo aqui porque a gente falou dele, mas você tem muitas mentorias em grupo que tem podcast, tá? Então você pode ter um podcast, é um canal de aquisição. Você pode falar do Evas Club, do Edens Club, né? Edens Club. Então você pode falar do Edens Club lá, tá? Então é um ótimo canal. Porque aqui eu não falei muito de canal de aquisição, né? Eu falei de lista. Eu falei de formas de gerar lista, né? Mas canal de aquisição a gente não falou. Mas você tem o Instagram, você tem TikTok. O que eu faria? Eu concentraria, tá? Porque se você abrir muitos canais, você vai se sobrecarregar. Entendeu? Não, mas a ideia seria pegar também e fazer cortes, né? Sim, então, assim, por exemplo, podcast eu acho ótimo. Formato, eu gravei para o YouTube, mas o mesmo que vai para o YouTube é Spotify. Eu acho ótimo, aí, porque por você exemplo, pode pegar essas mulheres que eu consumo, e gravar, tipo, eu sei, percebo, e não só elas, até outros homens também que eu consumo, eles produzem de X quantidade, corta. Aí, por exemplo, a Fabi Sawai, ela tem cortes lá de 8 minutos, mas é do mesmo de 40, de 1 hora. Sim. Então, cortou ali pro Spotify. Então, tem pílulas daquele maior. Tanto no Spotify, no YouTube, só são cortes diferentes. Aí, se for pegar hooks e colocar ali no TikTok e no Instagram. Então, é uma produção que rende para todos, na verdade, sim, né? Sim. Então, não são produções independentes. O que eu faria aqui, ó? A primeira coisa, você vai ter que criar esse produto para ele ficar um excelente produto que você gere resultado e que seja em grupo e que ele valha mais do que 60 mil, que é o que você vai cobrar. Para você poder transbordar e entregar mais do que ele vale. Fazer o produto, desenhar o produto, tudo bem como passo 1? Sim? Pode ser? Então, desenhar o Edens Club mais do que vale. E a gente começa por 60 mil. Tá? 2, é um valor legal para você? 60 mil? Sim, para mim sim. Eu só falo que na hora da venda, eu acho que depende do público que você foca, né? Isso. Aí depende do público. Porque do às público, vezes, do resultado que você vai gerar, tá? Porque eu não sei se o pessoal, eu não sei, né? Eu acho que tem mentoria de tudo, mas normalmente quando eu vejo que é grupo, o pessoal quer ir mais assim para 30, né? Tickets de 30. Depende do resultado que você vai gerar. Então é isso que você tem que pensar para você precificar bem. 60 é um número que eu tô colocando aqui porque você consegue vender bem high ticket. Mas é você que vai ter que sentir ali quanto que você vai conseguir gerar de resultado para a pessoa. E a transformação que você vai gerar para ela. Tá? Então eu desenharia esse produto como primeiro, já intencionando ele valer 60 mil. Tá? Depois que você desenhou, aí você vai precificar. Por quê? Se você falar assim, putz, eu não sei se vende a 60, mas eu tenho certeza que vende a 30. Começa a 30. Começa a 30, vendeu, faz que nem o Klex. Vendeu a 5,8, passa para
35 ou 40. Vendeu 58, passa para 50 e testa. Puxa, 50 caiu muito. Acho que a gente ainda não está preparado para isso. Volta para 40. Porque quem está recebendo o preço é uma pessoa individual, numa call comercial. Então, se você for e depois você voltar, não tem problema. Porque você não está fazendo uma oferta para massa. Tá? E aí depois se alguém reclamar, fala assim, poxa, mas eu paguei a 50, agora está 40, você fala, porque agora está com um valor promocional. E aí se essa pessoa reclamar alguma coisa, você dá alguma coisa para ela extra, entendeu? E tá tudo bem. E fica por isso. Então depois você vai precificar. Tá? Em terceiro, eu pensaria principalmente em você. Você gosta de escrever? Não, eu sou mais da fala. Não que eu não goste, eu faço como exercício. Tá. Mas eu sou mesmo. Você usa já mesmo... bastante IA ou não? Nada. Eu sou do áudio, eu gosto de falar. Você... Tenho facilidade com vídeo e áudio, né? Tá. Você tem estratégias ali de gatilhos mentais, copy ou não? Já Nada. estudou isso? Tudo não. orgânico. Tá. Então, assim, o que eu faria aqui? Eu pensaria em começar uma equipe enxuta com um comercial e um copywriter. Tá? Que você vai pagar... O comercial, você pode pensar, talvez um valor piso baixo com uma porcentagem bacana de conversão, 4%, que é um valor de mercado legal, e num ticket de 30, 50, 60 mil, a pessoa coloca um bom dinheiro no bolso ali, tá? De comissão. Então, eu pesquisaria fazer um recrutamento, né? De um comercial e um copy. Se for um copy já que trabalha ali com IA, que já consegue fazer um design, melhor ainda, porque aí depois você consegue usar ele para outra coisa. Por quê? Sim. Você já tem lista. Então você já tem uma boa lista e você falou que quando faz às vezes movimentos você leva uma galera lá para cima. Então você pode começar com o movimento inicial para essa lista reprimida que você já tem. Então você vai começar ali com um custo zero. Você simplesmente vai mandar ali um e-mail bem com uma causa profunda, um movimento que nem você sabe fazer, falando, ó, eu vou começar agora a minha primeira mentoria, o meu primeiro não sei o quê, que é o Edens Club, que é pra gente conseguir fazer isso, e esse movimento é por causa disso. Redigiu esse e-mail, você pode até escrever você e o copy ele vai lá e vai deixar meio carta de vendas e ele vai colocar ali para rodar, vai programar ali num programa de e-mail para rodar para sua lista. Rodou ali para sua lista, você tem o WhatsApp dessas pessoas? Tem bastante. Ele pode também pegar, fazer um API ou por grupo de WhatsApp, fazer uma versão de uma chamadinha com link que vai para uma página de vendas, que é essa carta de vendas. Tá? Coloca uma aplicação, essa aplicação vai ser respondida, o comercial já vai chamar um a um e vai fazer só o fechamento. E aí você começa com um movimento simples, que vai te levantar um caixa. Com esse caixa levantado, você pode começar a estruturar um pouco melhor a sua equipe. Legal, muito ainda legal. Sem investir em tráfego ainda. Sim, aí já começaria... É que na verdade essa é a loucura. Eu acho que muitas vezes eu também... fiquei pensando que precisava dessas parcerias justamente porque tem áreas que eu não fui explorar, como um tráfego, como isso, aquilo, até por um lado mais analítico. Não estou falando que é difícil, impossível, ainda mais com a IA, mas eu não fui explorar e eu falava, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo, né? Tem que fazer isso e aquilo. Então, eu fazia os processos ali da forma mais simples que eu conseguia, mas realmente, dessa forma que você desmembrou aí, ficou mais fácil. Ficou fácil mais leve, simples, deu leve. uma simplificada. Assim. Simplifica, porque o que você está querendo é leveza. Sim. Se você falasse assim, cara, eu tô com gás total, eu quero, sei lá, fazer uma empresa... É uma coisa. Aí você tem todo um fluxo que você pode fazer, construir uma régua de produtos e etc. Mas você declarou, você falou, puxa, eu quero um pouquinho mais de leveza. Sim. Eu quero ter os meus momentos ali de querer transbordar, que nem eu sempre fiz, mas eu não quero ficar presa nisso, eu preciso de processo. Então, é um processo claro, é daqui para cá, que é lista comercial, entrega. Lista comercial, entrega. Lista comercial, entrega. Depois, a hora que a mentoria começar a crescer um pouquinho, você contrata uma pessoa de sucesso do cliente, que é um navegador, uma concierge legal. Sim. Hoje a gente tem uma mentoria que chama Legado, ela tem um ticket de 80 mil e a gente está subindo ela aos poucos, né? Então ela começou a 60, depois foi para 80 e agora vai para 98. Esse Legado, ela tem uma concierge. Vocês iniciam o quê?
Oi? Nessa Legado vocês ensinam o quê? Lá a gente trabalha 3 pilares, que é matrimônio, patrimônio e propósito. Que legal. Então, geralmente são pessoas que estão querendo ou restaurar a família, ou elas estão querendo construir uma família, formar uma família, ou tem a família solidificada e quer trabalhar patrimônio. Legal. Né? Então, trabalha esses 3 pilares, que é o que a gente enxerga que são os 3 pilares de uma vida próspera, de uma vida completa. Top, né? muito bom. Então, é uma mentoria que entrega isso. Né? Uau. E assim, a gente família, nem chama de mentoria. Patrimônio e propósito, né? É isso aí, legal. Família, patrimônio e propósito. Então a gente nem chama de mentoria, na verdade, é um programa, tá? Um mastermind, porque tem essa troca, tem relação, tem ambiência. Legal. Então a gente chama de um ambiente de prosperidade coletiva. Muito legal, tá? Muito legal. E as pessoas, elas gostam e às vezes elas ficam tristes de não conseguirem pertencer ao legado. Nossa. Então é interessante ver. E no caso de vocês, veio de funil de ascensão? Veio de um low? Começou de um funil de ascensão e aí hoje a gente tem social seller trabalhando, a gente já fez funil de social seller, a gente já fez funil de subida na nossa esteira, porque a gente tem uma esteira muito grande. Então a gente está trabalhando etapas onde a gente nem precisou ainda ativar o low ticket, mas é o meu próximo, ponto. Porque como a gente tem uma base de 70 mil alunos, são acho que 40 ou 50 mil ativos e tem 150 mil e-mails ali, né? Então é muita gente, a gente está primeiro pegando essas pessoas, que é o que eu te sugeri. Você começa pela sua lista, cria um movimento, vai fazendo esse... Começou a esgotar esse movimento, aí você vai ter que pensar nos outros canais de aquisição. E às vezes você vai começar ou com uma social seller ou com uma lista gratuita através de iscas orgânicas. Tá? Aí você vai ter que testar. Puxa, funcionou, tô conseguindo pelo menos, sei lá, um fechamento por semana, tá dando vazão. Você vai tendo que testar quais desses funis eles são mais funcionais. Então, por isso que eu coloquei 3 aqui para você testar, que é a isca orgânica, low ticket e social seller. Tá? Esses 3 funis são os melhores funis para você ascender para um high ticket. E aí você vai ter que ver qual que funciona e qual que converte melhor para você e qual que te traz o menor custo de aquisição. Tá? E mais alta conversão. Porque às vezes o custo de aquisição é mais alto, por exemplo, de um tráfego pago, mas você tem uma conversão muito maior. Entendeu? Sim, faz sentido. E aí depois, a hora que você construiu isso, que você já tá com isso rodando, legal, aí você vai pensar em como que eu posso fazer um downsell. Entendeu? Como que eu posso fazer um upsell? Como que eu posso eventualmente fazer uma VSL? E aí, se for o caso, você constrói uma esteira de produtos. Mas aí você tem que pensar que quanto maior a máquina, mais trabalho ali você vai ter. Entendeu? Sim. Até você conseguir estruturar a equipe, construir cultura e tudo mais, deixar a máquina rodando, que não dependa tanto de você, vai um tempo, entendeu? Sim. E você com certeza tem essa maturidade aí de mercado, né? Inclusive, até quando você me perguntava muitos números, na verdade, quem cuidava disso tudo era a minha assessora, que era a filha de Eva, maravilhosa, que eu amo, Júlia de Eva, um beijo pra você. Eu sempre fui a pessoa do front, da entrega, das vendas, e ela que via tudo assim, criteriosamente, né? Ela que sabia, entrou, não entrou, está bom, está ruim, temos tantas alunas, e ela sabia os números na ponta da língua. Ai, que maravilhosa, minha conforme amada. Muito bom. Né? Todo colérico consanguíneo, a gente só passava ali, assim, então ela só trazia as informações, Pri, assim, assado, entrou isso tá bom, ruim, a comunidade e tal. Então, assim, realmente, com certeza, essa maturidade que você já carrega, ou as experiências que você já passou, e óbvio, é o que eu disse, eu também acredito que cada um tem um modelo de negócio que te apetece, seja pelo estilo de vida, pelo braço, não só estilo de vida, por lifestyle, mas pelo braço, pelo que está disposto ou não a fazer, seja com equipe, com sócio, né? Enfim. Então, isso eu aí até também... colocaria aqui, eu vou complementar, porque eu quero que você não só pense no produto em si, né, no Eden's Club, como o que você vai entregar, mas também no movimento que você vai fazer. Porque você é muito boa de movimento, você movimenta as pessoas. Então você tem que construir um movimento que a pessoa fala assim, eu quero fazer parte. E se ela não consiga, ela se frustre, tá? Porque depois você vai ter o que entregar para essa pessoa. Então mesmo que ela se frustre ali naquele momento, depois você vai ter algum outro movimento que você vai conseguir entregar para ela, tá?
Então tem que ter esse movimento forte. Então não só desenhar o Eden's Club, o produto em si, quais vão ser os entregáveis, o resultado e tudo mais, Sim. mas também o movimento. Tá? Sim. Aí você vai precificar como segundo ponto e em terceiro ponto você vai recrutar recrutar e selecionar um comercial e um copy para começar a te ajudar nesse processo já inicial. Tá. Você tendo esse copy, principalmente se ele for uma pessoa que manja de IA e faz a parte criativa, que é copy com design, melhor Perfeito, ainda. Porque aí ele consegue fazer tudo que precisa. Você vai contratar alguns softwares ali que são necessários de estrutura para poder colocar, hospedar a página de vendas, essas coisas assim, mas que são coisas simples. Sim. E você já vai com começar... IA, né? E você vê Exato. a importância que eu falo, porque esses dias eu falo assim, porque justamente conversando com alguém, e eu tinha conversado justamente com você, lembra? O que é o principal e mais importante que ele está falando? Copy. Copy, justamente porque a copy vai para não só para promessa, para página, para uma headline, para o disparo, enfim, tudo está permeado da copy do que você vai entregar, do que você vai transformar, como atingir aquele público, né? Ou seja, sem copy você não é nada. Eu tô falando porque tinham falado assim, esquece essa besteira, ninguém precisa mais de copy, tudo. E na verdade eu sempre fiz tudo sozinho, orgânico até aqui, mas um amigo tinha chegado e falado, Priscila, eu só contratava um copy aqui, eu não sei o que ali, e aí uma outra pessoa, não, esquece essa besteira, ninguém precisa, então eu tô dando risada assim no back, não, a IA resolve tudo. Sabe por quê? Porque o que faz uma venda acontecer é narrativa e oferta. A copy, né? Narrativa e oferta. Então, assim, por que você vai na prateleira do supermercado e compra o que você gosta de comprar, assim, de consumir? Tipo, Coca-Cola, suco, sei lá. Deixa eu ver. Você gosta de beber, assim, simples. Não, eu gosto de chocolate, sorvete. Eu sou mais da linha chocolatra. Chocolate, Lindt. maravilha. Maravilha, Lindt. Por que Lindt? Nossa, não tem jeito. Sabor é outro, né, gente? A maciez é outra. Mas o que te levou a comprar alguma vez o Lindt? A primeira vez eu acredito que a embalagem mesmo. A classe da embalagem. Achei mais classuda. Ou seja, ele te contou uma narrativa. Primeiro foi a embalagem. Aí quando eu experimentei também era maravilhoso, mais macio. O que é a embalagem? É uma narrativa. Eu sou o classudo, eu sou o diferente, eu tenho destaque, tá? Eu sou premium. Você gosta de high ticket, ele te comprou com a narrativa. Narrativa do quê? Do high ticket, para quem gosta de high ticket, tá? Aí o que você viu ali? Você viu uma oferta. Porque se não tivesse preço, não tivesse um caixa que você pudesse comprar e levar aquilo lá, você não levaria, tá? Então precisa de uma oferta. Essa oferta no supermercado às vezes se chama oferta mesmo. Oferta. Lindt de R$50 por R$30. Você fala, meu Deus, eu quero. Então essa oferta é o que atrai a pessoa a ir lá e comprar. Então se você tiver uma narrativa forte, uma oferta forte, a chance de conversão é muito alta. Tá? E aí o terceiro ponto que vem depois de uma narrativa e uma oferta é a quebra de objeção. Que eu gosto mais de chamar de tratamento de objeção. Porque uma objeção é algo que aquela pessoa tem, que é geralmente uma crença, que ela precisa ser tratada para ela ser resolvida. Né? Então é um tratamento que começa muitas vezes na venda. Então, tratamento de objeção. Nossa, depois que você experimenta um Toblerone, um Lindt ou um Dengo, você fala, esquece. Não me venha com outra... Sim, mas muito legal. Esse tratamento de... eu gostei do nome. É justamente pelas crenças que a pessoa carrega, né? E tudo é sobre crença mesmo. Quando a gente vai com essa narrativa ou oferta, como você falou, é justamente seja para quebrar ou para reforçar. Né? Reforçar no sentido, por exemplo, quando a gente fala também de um high ticket, quer queira ou não, muitas pessoas que compraram high ticket de mim... muitas pessoas tinham condições, outras não tinham e estavam se dando no sentido assim de eu mereço. Porque eu trabalhava inconscientemente, eu criei uma frase, eu quero, eu posso, eu consigo. Como que você fala que é filha do rei e se porta como uma mendiga? Como que você quer ir pro seu próximo nível? Então, inconscientemente, eu já falava isso. Se você não falar pra você, eu quero, eu posso, eu consigo, sendo uma mulher, então, assim, você faz isso com um docinho, com um chocolate. Você não vai fazer para investir em você, num conhecimento, para ir pro próximo nível? Então, muitas vezes, era legal, assim, que eu batia inconscientemente e agressivamente, no bom sentido, para reforçar a crença de merecimento dela. Então, eu batia inconscientemente em 3 crenças ali, de eu quero primeiro, porque muitas vezes
vezes muitas pessoas não sabem nem o que quer. Aham. Por incrível que pareça, Sim. parece que não, mas você sabe que a maioria das pessoas tem muita informação e pouca decisão. Vivem completamente perdidas. Eu falo que numa era de IA, se você não se posicionar, você vai afundar. Porque é muita informação e pouca direção. Inclusive, eu acredito muito em mentorias e em mentores, justamente que as pessoas estão confusas, estão perdidas. Se a IA resolvesse tudo, já estava todo mundo multimilionário, estava todo mundo casado, todo mundo com filho, e as pessoas estão cada dia mais sobrecarregadas de informação, Sim. sem clareza e sem direção. E aí é onde entra um mentor, um coach, enfim, né, um tutor. Sim, exatamente. Que seja. Professor. Então, eu acredito muito nisso justamente porque assim como transformou e transforma a minha vida, que é o que a gente está fazendo aqui, então você está me mentorando numa área, eu mentoro as pessoas em outra, cada um no seu dar e receber, mentorando em X áreas, né? Exatamente. Então, eu acredito muito nisso, justamente mentoria. Ele vai trabalhar a sua mente, uma renovação de mente, né? Uma metanoia. Então, ele vai trabalhar a sua mente e eu amo fazer isso na minha área, de pegar essa mulherada de vambora, ó, acredita, você pode, como que é filha do rei, como que é uma águia, é leoa, filha do leão da tribo de Judá e tá aí, né, vambora e tal. Então, eu ficava muito feliz de ver, assim, tanto tem as que, o high ticket para elas é normal, mas tinham outras, teve mulher que pediu demissão, pegou acerto de contas e foi pagar meu evento high ticket. Teve mulher que vendeu uma moto, teve mulher que vendeu um celular. Priscila, você não se sente mal por isso? Eu falo, não. Eu me sinto muito honrada. Como assim? Eu falei, você tem noção que essa pessoa se libertou o suficiente de saber que ela vale mais do que essa moto, esse celular, ou que ela conseguiu dar o passo que talvez ela estava há anos. A mulher chegou chorando lá no evento, que ela saiu do CLT e foi ali, investiu tudo que tinha. Priscila, mas você não acha isso muito ruim? Não, eu sei, porque eu já passei por esses processos, que na hora que a água bater na... ela vai erguer, ela vai voar, né? Então, assim, é muito transformador ver mesmo aquelas pessoas... transformador, a palavra transformador. Então, a pessoa transforma aquela dor em algo bom. Muito bom, nunca tinha pensado nisso. Eu sou sempre assim, vamos transformar essa dor. Tô pedindo demissão, a pessoa que tá no CLT, doida para empreender e não consegue. E aí, quando ela pede a demissão, pega o acerto e vai, eu acho maravilhoso. Eu falo, vambora, que agora você vai ver. E na hora que a água bater na bunda, como disse, você vai reagir, você vai voar. Então, assim, eu realmente me energizo em ver essa transformação das pessoas, né? E por isso que eu falava... Eu vou te perguntar uma coisa. Você falou da transformação. Uhum. Se você fizer esses 3 movimentos, quantas pessoas a mais você acredita que você vai transformar ainda esse ano? 3 movimentos? Que movimentos? Desenhar. Isso. Sim. Começar os 3 passos, isso. Né? Com certeza. Eu acredito, como eu disse, que existe muitas pessoas precisando em todas as áreas, né? Pelo menos eu tenho essa mente. Enquanto tem gente falando que isso e aquilo tá ruim, eu detesto ouvir gente que tá falando que o mercado tá ruim, que o mundo tá acabando, que não sei o quê, porque Jesus tá voltando. Isso sim, eu creio. Porém, existe muitas pessoas precisando de orientação, né? De direção. Então, eu acredito que muitas mais do que hoje em dia eu estou, né? Quantas profissionais, quantas pessoas que são boas e estão perdidas, justamente de como se posicionar, com que público falar, que comunicação ter, que imagem alinhar, né? Justamente porque é muita informação. Mas eu tenho que ter essa imagem, essa comunicação, eu não sei o que, e eu não sei, como médica, psicóloga, terapeuta, dona de clínica de estética, como me posicionar melhor, como conseguir um cliente melhor. E isso vai trazer vários resultados e realizações. Então, com certeza, muitas mais, né? Muito bom. Vai conseguir ajudar mais pessoas? Nossa, com certeza. Ótimo. Muitas mais. Qual a crença que você precisa quebrar para você fazer esse movimento já começar a partir de amanhã? A crença de ou que... limitação, ou obstáculo. A crença de que esse processo é cansativo. A crença de que esse processo é pesado. Tá. Por que é pesado? Seja por... vou trazer pessoas de novo, treinar e não vai dar resultado. Vou perder tempo lá ensinando... ou closer, ou fulano de tal, e aí a pessoa ou não atende direito, ou larga no caminho, que foram coisas que eu já passei, né? Então, essa crença relacionada a pessoas no sentido de, nossa, de novo isso daqui, de gente que eu não sei se vai funcionar. E se forem pessoas que vêm da sua base, que têm essa especialidade, ou você pega alguém que te conhece, que trabalha já numa outra empresa, que faz venda de high ticket, por exemplo, e que é sua fã, e mesmo que você precise treinar ela, você pode ter uma pessoa, um mentor que faça esse treinamento dela, porque é o que você falou.
cada um na sua área. Sim. Então, se você for treinar uma pessoa para comercial, você está saindo da sua área. Tá? Você está saindo do papel de tutora, de professora, de mentora, e você está entrando num papel de líder comercial. Entendeu? Então, eventualmente, você pode contratar um profissional daquele assunto para fazer o treinamento da sua closer, acompanhar ela, entender quais são os pontos de conversão, onde que ela está errando. Ele acompanha uma call por semana, 2 calls por semana, não sei, e vai dando um treinamento para ela ali. Ela entra e ele vai fazer a venda com ela assistindo, e ele treina ela por 3 meses, deixa ela prontinha e roda. O que você acha disso? Sim, muito bacana. Dá mais leveza. Sim. Tá. Sim. Legal. E às vezes você consegue fazer isso, sabe como? Por permuta. Cada um na sua área, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes uma pessoa precisa de um visagismo, às vezes uma pessoa precisa de uma mentoria sua de posicionamento. Sim. O cara é um ótimo cara do comercial, só que ele quer se tornar expert. Sim. E ele quer a sua mentoria. Você Ou pode às fazer vezes uma ele pergunta. até quer ter mais clientes, né? Porque eu tenho muitas boas parcerias. Sempre foram parcerias também high tickets. Eu fechei hotel em Portugal. Eu tenho muitas parcerias muito boas. Médicos, cirurgiões. Legal. Né, área de estética, então todos parceiros assim bem expressivos, sabe? Legal, muito bom. Sempre É isso tive aí. bons parceiros. Então, às vezes você consegue conectar ele com outras pessoas. Então, Sim. às vezes você consegue fazer isso de uma maneira enxuta, inclusive financeiramente. Sim, legal. Hoje a gente trabalha com muita parceria, muita permuta. Legal. Por quê? Porque é uma forma de você trocar. Sim, é E legal. às vezes a gente valoriza mais até mesmo quem permuta e troca com responsabilidade entre as duas partes do que às vezes um prestador de serviço. Sim. Porque aquela pessoa que permuta, que está envolvida, que você está entregando, a pessoa está entregando, que ela vê o seu valor e ela te entrega valor e que funciona, Sim. às vezes são parcerias que se tornam de longa data. Sim, muito bom. E muito bem lembrado, porque eu já tinha feito para outras áreas e não para essa, né? Sim. Parcerias, né? Então, Exatamente. eu já tinha feito parcerias para outras áreas, permutas para outras áreas, né? E aí sai esse peso de você ter que treinar o comercial, de você ter que carregar, Sim. que é justamente essa crença de, puxa, eu vou começar tudo Sim. de novo. E aquela coisa de ficar cobrando o resultado, aí isso já me incomoda, né? Me irrita, não. Porque esse pessoal parece que precisa mesmo de um acompanhamento ali, diário, semanal e tudo, porque senão não sai do lugar. Eu já tenho uma maturidade como mulher, como pessoa, negócio, que se a gente fecha uma parceria no negócio, é você de lá e eu de cá, você toca a bola aqui ou ali, não precisa ficar, independente do que acontece no intervalo disso, vai ter o resultado, né? Isso, não tem muito... E aí você tendo ali essa equipe enxuta, às vezes você vai ter que conversar com o líder da squad que está fazendo o trabalho ali de copy, de criativo, de edição de vídeo, né? Que vão ser, sei lá, 3, 4 pessoas. Você fala com esse líder e você fala com o comercial. São 2 pessoas para você conversar no dia a dia, perguntar como que tá. Às vezes você faz uma reunião semanal com eles de 1 hora. E é isso. E o negócio começa a rodar. Sim. Maravilha. Sente que a crença foi tratada? Deu uma aliviada, Legal. A intenção é justamente isso, é você não sentir o peso, que é o que você tá com receio de sentir. Sim. O peso, o cansaço de carregar tudo sozinha. Sim. E aí, inicialmente, justamente, você tinha sugerido um copy, um tráfego, né? Para você começar, só closer. 2. É só recrutamento e seleção de um comercial e um copy que, se for uma pessoa que eu chamo hoje de criativo, é melhor. O que é o criativo, né? O profissional criativo. Ele faz copy, ele entende ali de gatilhos e tudo mais, mas ele também se vira com IA e faz design com IA. Não são os melhores designers, mas ele faz isso, ele consegue fazer, né? Aí depois, pegou essas 2 pessoas, começou o movimento, lá na frente talvez um editor de vídeo para te ajudar na parte de edição de vídeo, até para você fazer os seus vídeos, cortes de podcast, etc. Pode ser uma boa. Aí depois você vai fazer o low ticket, já está com o produto construído, uma pessoa ali para fazer tráfego. Tá? Na hora que essa equipezinha crescer, esse criativo, será que ele tem capacidade de ser líder dessas pessoas ou ele vai desfocar e aí talvez você pegue um líder de squad, ou esse criativo ele vai ser o líder da squad, ou uma das outras pessoas, se tiver perfil de líder, lidera esse squad. Porque você não precisa, eventualmente, para uma squad tão pequena, você ter um líder só fazendo isso, tá?
Se ele for um cara que é mais estratégico, vale a pena. Se ele for só para rodar a operação ali, pode ser uma dessas pessoas. O líder de squad geralmente é um dos profissionais que lidera aquela squad. Tá? Então, às vezes, você com 3, 4 pessoas numa squad, você faz ela rodar bem, focada só em fazer aquilo que eles fazem bem. Você é uma pessoa que é criativa, você vira e fala assim, pensei num movimento aqui que pode ser legal pra gente fazer por e-mail. O que vocês acham disso? Pô, legal pra caramba, vamos fazer isso, se a gente fizer isso e tal. Reuniões de brainstorming, entendeu? Você faz, às vezes, uma reunião de brainstorming quando você tem um insight, call do nada com a galera, ou você vai lá e marca, tipo, uma vez por mês, tem que fazer uma reunião de brainstorming pra ter ideias. Legal, muito legal. Sim, ia ser muito bom. Maravilha. Muito bom, muito bom. Qual o prazo que você se dá para você fazer esses 3 movimentos, então? Criar o produto, precificar, produto em movimento, né? Precificar e começar um recrutamento e seleção de comercial e copy. De pessoas, né? Acho que... Quanto tempo aí? Dá para fazer em uma semana, mas com folga uns 15 dias, né? Uns 15 dias? Com folga uns 15 dias. Legal. Para começar esses 3 movimentos. Você acha que é possível em 15 dias? Legal. 15 dias. Muito bom. E o que você... Hoje, como que tá a sua agenda? Ela tá muito ocupada? Você tá com um certo tempo um pouco mais livre? Tá médio, por exemplo. Eu até falei... Assim, médio, assim. Na verdade, por exemplo, se eu tenho alguns compromissos já assumidos. Eu tenho uma palestra em João Pessoa. Também estou num processo de mudança. Pesado ou não? Não. Só tem alguns compromissos ok. Maravilha. Não, só tem compromissos assumidos, mas tá ok. Tá. Só para você não se sobrecarregar, né? Não. Dá para fazer. Claro, tem que ir algumas coisinhas primeiro, mas assim, tá ok. Tem compromissos já assumidos, isso que eu quis dizer, mas tá ok. E pra gente finalizar, você toparia voltar nesse podcast para contar os resultados? Que rufem os tambores. Ou pelo menos gravar um depoimento, falar como que foi, para o pessoal ficar sabendo como que aconteceu, uma call. Eu ainda nem sei, porque esse é o primeiro programa, então nem sei muito bem como vai ser esse retorno, mas mas achei legal, sim, claro. Eu topo. Topa? Vou me pôr esse desafio aí. Só não digo que vai ser em 15 dias. Não, em 15 não. A gente tem que ver o resultado acontecer. Então vai um tempo. Então eu acho legal eu volto pra contar. Entre 90 e 180 dias. Inclusive, já que você deu tantas boas ideias e é um homem tão bem relacionado, eu acredito que provavelmente eu vou te acessar para conseguir esses parceiros. Muito bom. Até porque eu tenho excelentes parceiros de outras áreas, como eu te disse, eu já fechei vários, né? Estética, viagem, hotel. Graças a Deus, imagina, eu fui para Portugal, eu fechei o local do evento no Mirage Cascais, assim, estando fora, justamente pelo meu nome, pelo perfil e internacional, com o dono do hotel. Então, graças a Deus, eu sempre fechei muito boas parcerias e saudáveis, porque eu também acredito, porque tem gente que não sabe trabalhar em parceria. Mas é porque ele não entende que a parceria ela é uma troca de trabalho, de serviços, não é uma coisa... Eu não gosto também de gente que trabalha com parceria achando que é uma coisa de graça para você. Não, aí eu nem gosto, eu nem entro. Exatamente. Faz mal feito, é brinde, não é isso. É uma troca saudável de adultos, né? Então, eu sempre fechei muito boas parcerias, médicos, estética e tal, parcerias altas, né? Bem high tickets, inclusive. Sim. Então, com esse insight que você me deu, eu desafio você com essa base maravilhosa que você tem de a gente conseguir alguns bons parceiros. Vamos pensar junto. Te ajudo sim. Você me animou, me deu uma luz aí, uma chama com essa ideia. Muito bom, Priscila. Muito legal. Quero te agradecer por você estar aqui. Agradeço. Parabéns pela sua auto-honestidade e o quanto você abriu tudo que você abriu aqui. Sim. Né? Então precisa ter muita coragem para fazer isso. Sim. Porque a gente está falando ali do seu negócio e você Sim. foi transparente, você falou a verdade, Sim. Sem se constranger. Sim. Falou não quando não quis falar número. Sim. Muito bom, gostei. Sim. Tá fazendo o que você ensina. Sim. Isso é importante, tá? Então, Obrigada. Parabéns pela sua coragem, parabéns pelo seu posicionamento. E eu que o seu negócio ele é brilhante. Agradeço a mentoria que eu recebi e, preciso de um mentor, né, gente? Um mentor que dê a visão, a direção, a orientação. Tô gostando, gostei. Esse programa aqui com certeza vai bombar. E eu fico feliz porque, na verdade, até se eu... justamente assim, se eu pudesse dizer algo para as pessoas, justamente continuem tendo mentores. Tenham mentores em várias áreas. Né? Eu falo para todas as pessoas ao meu redor, as pessoas ficam falando essas
coisas assim no mercado, mas não existe isso. Não importa se é de relacionamento, se é de finanças, se é do seu negócio, né? Porque depois de Deus e os nossos pais que lá na infância nos mentoraram, na vida adulta, se lá atrás, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar que eu sou mentora, eu gosto de ser mentora, por quê? Porque se mais cedo alguém tivesse me ensinado sobre perfil comportamental, eu não entendia isso e eu sofria super com o meu. Imagina, uma colérica com sanguínea trancada na frente de um computador para fazer contrato, né? Então, eu não entregava direito o serviço, ia mal e, na verdade, quando me colocaram para ser... Um pesadelo, né? Um pesadelo para todo mundo. E aí, quando me colocaram para ser coordenadora de parcerias, eu fechava parceria com a Red Bull, com a Nike, com isso, com aquilo, né? Quando eu trabalhei na Biorhythm Smart Fit, por exemplo, eu fui coordenadora de parcerias, né? Eu movimentava os eventos da Smart Fit internacionais e etc. Porque eu gosto de movimento de pessoas, exatamente. Então, olha para você ver, por exemplo, quando eu ensino, e eu gosto de ensinar perfil comportamental como uma das entregas, porque isso muda vidas, né? Isso muda um negócio, isso muda um relacionamento. Você sabe que às vezes a pessoa não está fazendo por mal, é o perfil comportamental dela, seja um conforme, seja um colérico, seja o sanguíneo, seja o melancólico. Você sabe que a pessoa não está lá fazendo drama por mal, não, é só o perfil comportamental, ela está amadurecendo. Ela não está falando desse jeito aqui porque ela é egocêntrica, egoísta, ela é só uma colérica que tá entrando. Ela tá se lapidando. Então, eu amo isso. Olha como que muda, assim, a gente se sente um pouco mais pleno na vida, sabe? Se eu posso dizer, assim, que o que os mentores causaram na minha vida, e por isso eu amo também ser mentora no que eu faço, no que eu me proponho a fazer, é que eles nos ajudam, de fato, a nos sentir um pouco mais capazes, a alcançar sonhos e planos, né? A sair daquela sensação de incapacidade, de o que está acontecendo. Às vezes você nem sabe. E quando esse mentor tem essa visão e ele olha e vai te conduzindo, trazendo leveza. Eu já saí de muita mentoria chorando também, eu sendo mentorada, chorando horrores. Porque eu me cobrava muito, né? Eu me cobro muito de dar certo, de fazer bem e tal. E ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, que gratidão. Inclusive, quero mandar um beijo pro meu primeiro mentor, que é o Saturno de Souza, que era um dos coordenadores. Até hoje ele é coordenador na Biorhythm, Smart Fit. Olha só. E ele é da área de cultura. E ele me pegou para mentorar gratuitamente, para me ensinar, porque ele via eu sofrendo sem entender nada. Não sabia. E que homem visionário que me abençoou dava uma mentoria por semana, gratuita, durante, não sei, um ano, quanto tempo. E eu saía dessa salinha chorando horrores, e ele me ensinando sobre mim mesmo. Ele me ensinando sobre como eu funcionava, a minha mente, meu perfil comportamental, por que eu estava sofrendo com aquilo, que o meu gargalo é aquele. E já ele ficava lá pleno no computador, dias e noites lá. Então eu tenho uma gratidão enorme. E ele, inclusive, hoje, quando ele chega no meu direct, né, até hoje ele me segue, ele falou: eu fiquei chocada com o que aconteceu com você. Eu sabia, ele me chamava de Sparkling. O apelido que ele me deu era Sparkling. Ele falou: você é brilhante, você é esfuziante. Porque, inclusive, na época, o departamento de marketing que tinha lá, que era muito jovens, né, todo jovial ali, tinha todo um lance, olha pra você ver a importância de perfil comportamental e mentores, que muita mulherada tinha muita inveja de mim, porque eu brilhava muito com essa energia. Eu acordava cedo, como que eu vou ser coordenadora da Biorhythm Smart Fit? Eu treinava com esqueci o nome do dono lá, mas a gente treinava meio-dia no race lá do bootcamp e tudo. Então, assim, ele me ajudou a situar, porque tinha gente muito antiga no marketing, aí como eu tava brilhando muito com esse... Então, assim, isso é maravilhoso. E aí eu não sabia que eu tava lá só... né, exalando energia assim, e eu não sabia que esses raios do sol, eles aquecem, eles iluminam, mas às vezes eles queimam, né? Sim. Então hoje eu até falo, né, que o colérico, que é o fogo ilumina, o fogo aquece, ele transforma, né? Você pega um ovo e transforma ele em comestível, então eu tenho o poder de transformar, mas muitas vezes eu queimei as pessoas sem saber, com o meu superpoder de colérico, ou o sanguíneo, que é o vento, vai pra lá, vai pra cá, cria e tal, mas também saía furacão, derrubando tudo muitas vezes. Então eu falo isso assim com esse jeitinho, mas isso, não tem nada que me dá mais prazer do que ser mentora, porque do mesmo jeito que pessoas me abençoam, eu me sinto abençoada em ser transformada, em ser mentorada, em ser orientada. Quando eu oriento alguém também, eu sinto que flui realmente assim, bênção, é vida. Eu sinto fluir assim, em tudo que Deus me entregou e o que eu me propus a estudar ou fazer, e é por isso que
eu acho que a sensação de me sentir desperdiçada me irrita tanto. Porque quando eu tô nesse fluir, nessa entrega, que eu tô ali transformando aquelas vidas e pessoas, eu sinto que realmente tá fluindo bênção, né? Ótimo. De tudo que eu me propus a fazer e que Deus colocou nas minhas mãos, né? Me confiou. Então, gratidão pelo convite, parabéns pela proposta aí do podcast, que abençoe muitas pessoas e que a gente possa, inclusive, dar muitos conselhos de onde elas não errarem. Por exemplo, se você quiser fazer uma segunda rodada comigo, o que eu poderia dizer é justamente assim, eu teria muitos conselhos, claro, não agora, vai ficar pela segunda etapa, de o que não errar nesse processo. Legal. Porque eu cheguei contando muitas dores. Na sua volta, quando você for vir para cá, pra gente falar os seus resultados, aí você fala quais foram os erros que você... Porque imagina assim, eu falo, sabe aquela coisa, se eu pudesse voltar atrás, que conselho eu me daria? De tipo, nisso, naquilo, de acredita em você, ou o ticket, ou não fecha assim. E claro que como não existe certo e errado, mas esses conselhos mudam muito. Porque depois que você errou, quebrou a cara, você fala, gente, não tinha necessidade disso, não tinha isso, eu estava dificultando tal coisa. Né? Então, assim, eu acredito que eles aliviam também a jornada de quem talvez está começando, está no meio. Então, quando a gente está mais na frente, igual você está mais na frente que eu na jornada, os conselhos que você me der, ou as direções que você me der, vão aliviar dores que talvez eu teria que quebrar a cara. Exatamente, né? exatamente. Priscila, então, gratidão. Deixa o seu arroba pro pessoal que ainda não te segue, que não te conhece. Povo maravilhoso, seguidores deles, todos do Brasil e do mundo. Meu arroba é Filhas de Eva, tá? Filhas de Eva. E tem para Filhos de Adão também, tá? Porque, inclusive, eu tenho muitos homens me seguindo lá, porque eles admiram o posicionamento, a comunicação e ficam perguntando se tem produto para eles. Eu já atendi mais no individual, mas hoje meu maior público são de mulheres. Legal. Mas se você é homem que quer acompanhar lá, esteja lá, porque eu sempre falo de posicionamento também para vocês. E eu fico muito feliz e desejo que mais pessoas posicionadas, que tem a ver até com princípios e valores inegociáveis, com estado de presença, com uma personalidade magnética. Quando que ela é magnética? Quando você é autêntico, quando você é você, quando você ama ser você, quando você valoriza seus pontos fortes, trabalhos que não são. E eu desejo que mais pessoas mais bem resolvidas se levantem nessa geração, tanto para ensinar outras, quanto para mostrar o seu melhor trabalho, como, por exemplo, o Vitor está fazendo, ou um médico, ou uma psicóloga, que mais pessoas se levantem servindo outras pessoas. Priscila, aqui nasce o Edens Club, então. Uou! Muito bom. Lá. Pessoal, agradeço a presença de vocês, a audiência de vocês. Esse é o Dinheiro na Mesa e é justamente essa proposta que eu montei para esse podcast, que é para poder a gente encontrar alavancas, encontrar obstáculos para que a gente enxergue aonde um empresário, uma pessoa que está lá ajudando outras pessoas, está deixando dinheiro na mesa e eventualmente deixando também de ajudar pessoas que estão querendo mudar por uma questão de dores específicas ou um resultado que quer alcançar. E hoje a gente teve aqui a Priscila, brilhante, e a gente vai começar agora também o Edens Club. Então sigam lá a Priscila e fiquem inteirados do movimento, vejam como que ela vai fazer isso aí, porque vai ser um aprendizado também. Todo programa vai ter esse case, né? A ideia é que nasça aqui um case que essa pessoa consiga construir, ajudar muitas pessoas, a gente construir aí uma corrente do bem. Vejo você no próximo programa. Muito obrigado e até mais.